Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Através disto, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva, para, na primeira pessoa, deixarem ficar as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que forjam na sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim a nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a preponderância de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus liderados, quer sejam internos como seguidores externos, e líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas de liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias, visão, de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender a visão, mas também possam se apropriar desta causa, para que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Marlena Chambule, executiva de recursos humanos, mentora de carreira, palestrante, membro do board da AESEC Moçambique e escritora. Marlena Chambule, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Antônio. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite e tenho muito gosto de cá estar. Ainda por cima para falar sobre um tema, que é um tema que não sai da moda, que é a liderança. É um tema que eu super adoro tratar, porque sempre que falamos sobre liderança temos de falar sobre pessoas e meu dia a dia é falar sobre pessoas, é trabalhar com pessoas, é lidar com pessoas. Então, estou mesmo muito feliz por estar aqui. Excelente, muito obrigado. Porque falou da intemporalidade da liderança, dando a conhecer que talvez seja um dos skills ou habilidades natas com que eventualmente o homem, enquanto um ser consciente, existencial, tenha que se lidar. Como é que descreve a liderança na contemporaneidade moçambicana? Pode-se descrever, em termos de traços, uma definição, uma identidade da liderança moçambicana? Como é que ela é na contemporaneidade? Pronto, mas nós teríamos que ver, estamos a falar de liderança no geral, a nível das organizações públicas, privadas, a nível de política, em que esferas, não é? Eu acho que, dependendo muito destes ambientes, pode ter traços diferentes, na minha opinião, né? Quando nós falamos, por exemplo, a nível da política, a nível de organizações privadas ou de outros tipos de organizações, podem ter traços diferentes. Mas o que é a liderança? No final do dia, liderar é influenciar. Né? Então, hoje, eu vou me cingir especificamente ao que eu tenho visto na camada mais juvenil, que é uma camada hoje mais ousada, mais preocupada em ocupar o seu espaço e até falar com um pouco mais de propriedade, que é o que eu tenho visto dentro das organizações, principalmente organizações de âmbito privado, que é o que eu conheço, que é o que eu lido, que é o meu dia a dia. Tenho visto hoje uma liderança mais preocupada em se capacitar, mais preocupada em acompanhar
aquelas são as mudanças do mundo que são muito rápidas, uma liderança mais preocupada em acompanhar a questão da inovação, porque isso mexe muito com tudo, com as organizações, com a forma de trabalho, com a forma como as pessoas vão interagindo umas com as outras. Então, olhando para este âmbito, que é onde eu conheço bem, hoje eu diria que os principais traços são esses. Obviamente, não deixando de lado o que é a essência de liderança, que é aquela liderança para influenciar, não é? Para capacitar e desenvolver pessoas, mas hoje há uma preocupação que eu sinto maior do que nos últimos anos, dos líderes estudarem, dos líderes procurarem livros, líderes procurarem cursos, líderes procurarem maior informação do que eu vi há alguns anos quando eu entrei para o mercado de trabalho. Muito bem. Sob o ponto de vista das dimensões de avaliação e percepção da liderança, olhando para 4 destas, nomeadamente a nível de traços pessoais de personalidade, ou a nível de persuasão, influência sobre os outros, ou ao nível de, nomeadamente, o exercício de influência para guiar as pessoas para alcançar certos objetivos, ou uma outra dimensão que era a conjunção de 2 ou mais destas. Qual é a dimensão de liderança que vê mais praticada ou mais sonante neste mosaico de liderança que esteve aqui a descrever? Ok, vamos lá recapitular. Falou aqui de influenciar ou persuadir, não é? Falou aqui também de influenciar para se alcançar objetivos. E quais é que foram as outras duas? Só para eu tentar ver aqui qual é que é o gancho que eu vou pegar. Traço de personalidade. Traço de personalidade. Ou então uma abordagem que é mais conjunto de 2 ou mais De destas. 2 ou mais destas. Se calhar um conjunto de 2 ou mais. Porque assim, cada uma das pessoas tem a sua personalidade, não é? Os líderes, eles têm a oportunidade, e até organizações fazem muito questão disso, de perceber quais é que são os traços de personalidade de cada uma das pessoas, aplicando testes. Há testes que conseguem nos dar isso. Por exemplo, o DISC, não é? Que tem ali 4 estilos diferentes de personalidade. Nós conseguimos perceber que tipo de líder é determinada pessoa, mas também tem, por exemplo, o MBTI, não é? Que já faz uma conjugação diferente. Então, as pessoas obviamente vão liderar tendo muito em conta o seu próprio estilo, porque como o nome já diz, é personalidade. Então, eu acho que isso não tem nunca como tirar da equação. É a minha personalidade. Se eu sou, olhando aqui para o DISC, por exemplo, uma pessoa com um perfil dominante ou com um perfil de influência, são pessoas diferentes. E isso vai se influenciar no seu modelo de liderança. No entanto, outras questões são conjugadas porque seja uma pessoa com um estilo dominante ou alguém com um estilo de influência, já que estou a trazer aqui estes 2 exemplos, ainda assim essas 2 pessoas com personalidades diferentes vão procurar fazer um exercício de influenciar suas equipes, as pessoas que estão ao seu redor para se alcançar os objetivos. Agora, podem ser de jeitos diferentes, porque são pessoas que têm personalidades diferentes. Mas eu acho que é sempre essa combinação dos diferentes fatores que as pessoas vão exercendo a liderança, sempre tendo em conta essa conjugação. Muito bem. Para um perfil de liderança assim, mais impactante, mais transformacional, qual é o tipo de competências que são mais recomendadas? São mais competências técnico-científicas, são mais competências de saber fazer ou são mais competências comportamentais? Na sua percepção, quando olha assim para lideranças voltadas a deixar um legado, talvez lideranças mais humanizadas ou humanitárias, qual seria o doseamento dessas 3 competências ou outras que entende que são mais relevantes? Ok, tudo bem. Eu aqui vou trazer a resposta outra vez fazendo uma combinação. Os líderes que querem de facto deixar um legado que causa um grande impacto são líderes que têm uma combinação muito boa de competências tanto técnicas quanto comportamentais desenvolvidas. Por quê? Quando nós falamos de competências comportamentais, nós estamos a falar de questões como, por exemplo, a capacidade de gerir muito bem, ou seja, eu vou usar isso uma outra palavra, eu vou dizer inteligência emocional, é melhor assim. Então, aquelas pessoas que têm ali uma inteligência emocional boa. A inteligência emocional é um conjunto
de é um conjunto de princípios ou um conjunto de comportamentos que moldam ali a inteligência emocional, não é? Isso já foi dito pelo Daniel Goleman. Ele tem um livro Inteligência Emocional que eu sempre recomendo às pessoas que leiam esse livro, que é um livro espetacular. Então, por um lado, como eu dizia, tem toda a questão de perfil comportamental, mas também precisa, por outro lado, de todas as competências técnicas. Por que eu digo que o líder que consegue impactar precisa ter estes dois? Tudo que tem a ver com competências comportamentais, nós sabemos que alavanca a pessoa, coloca a pessoa em outros patamares, tanto nas relações interpessoais que tem com suas equipes, com seus pares, toda a influência que consegue desenvolver, comunica-se bem, consegue dar um bom feedback, consegue puxar as pessoas, ter relações interpessoais, como eu já disse, muito sólidas, muito boas, até por conta de inteligência emocional, entre outros, consegue adaptar-se com facilidade, é flexível, inova, é criativo, ou seja, um conjunto de coisas, não é? É proativo, então, assim, tem um conjunto de habilidades que estão ali. Mas, por outro lado, é importante também que tenha competências técnicas, olhando para a sua área de atuação, também consolidadas, porque no fim do dia, o que gera confiança são resultados. Tá? O que gera confiança são resultados, por muitas competências comportamentais bem boas que nós possamos ter enquanto líderes. Se nós não sabemos fazer o que se pretende, que está sob nossa responsabilidade, porque quando nós lideramos uma área, não precisamos saber fazer tudo. Até porque há membros da nossa equipe para fazerem cada uma das coisas. Mas ao que nos compete, nós temos de ter competência técnica para fazer e para entregar. Porque no fim do dia, o que gera confiança sobre um líder é também a sua capacidade de entregar resultados. Porque senão depois as pessoas não confiam. Então eu diria que é uma conjugação destes dois. Muito bem, interessante. Quando nos lembra que a confiança é um resultado de gerar resultado de caráter ou competência Sim. e caráter. Olhando agora para a líder Marlene Chambul em si, Marlena, perdão, Chambul em si, como é que trabalha o autoconhecimento para se conhecer a si própria e poder melhor servir as outras pessoas como uma executiva, líder, mentora, que está acima de a influenciar, a motivar, a persuadir outras pessoas para um certo destino, um certo caminho. Sim. É mais voltada a trabalhar a si para gerar esses resultados que criam a confiança para as pessoas dizerem que é este o caminho, ou é ajudar as pessoas a descobrirem-se a si próprias para elas poderem encontrar o seu destino eventualmente e seguirem. Como é que faz? Isso foram duas perguntas em um. Vou começar pela primeira pergunta, que é como é que eu trabalho o meu autoconhecimento, né? É muito importante. O autoconhecimento está também dentro aqui dos pilares de inteligência emocional. Conhecer-se para depois poder trabalhar é sempre o melhor caminho. Eu sempre digo, quer se desenvolver, quer ir para o próximo nível, quer desenvolver outras pessoas, primeiro conhece-te a ti mesmo. Não é? E como é que eu trabalho o meu autoconhecimento? Primeiro, eu aplico testes periodicamente, não é? Não tenho assim um período estabelecido, mas periodicamente, e até pensando sempre que nós vamos evoluindo, que as coisas vão mudando, vamos tendo outros desafios, vamos crescendo, eu aplico testes. Eu procuro fazer o DISC, eu procuro fazer o MBTI. São dois testes super válidos, bem reconhecidos pelas organizações até a nível internacional. Então eu procuro sempre verificar como é que está, se está a haver alguma mudança, porque são testes baseados num conjunto de perguntas. Eu me coloco em estado de vulnerabilidade para garantir que respondo tudo sem defesas e sendo o mais transparente possível para comigo mesma. Respondo e tenho um resultado, não é? Depois eu também faço análise SWOT de tempos em tempos, principalmente quando vou fazer algum tipo de transição, ou porque tenho novas responsabilidades, ou porque vou agarrar um projeto novo, ou porque alguma coisa mudou a nível da minha equipe, e eu paro e eu faço uma análise SWOT. Já trouxe aqui dois elementos. E um terceiro elemento, mas não menos importante, é o feedback. Eu peço feedback, não é? O feedback, obviamente que receber feedback, geralmente nós nos colocamos ali numa situação de desconforto, porque podemos ouvir o que queremos ouvir e o que não queremos ouvir.
mas ainda assim vale sempre a pena, porque por vezes há ângulos da nossa própria atuação, da nossa personalidade, da forma como nós lidamos com as pessoas que nós não vemos, os outros veem. Então, eu também peço feedback. Então, são estes três elementos: teste de personalidade, análise SWOT e feedback, que são os que eu mais utilizo para o autoconhecimento. Agora, na sua outra pergunta é como é que eu então trabalho toda esta questão até com as outras pessoas e para influenciar outras pessoas. A minha liderança ela é uma liderança situacional. O que é uma liderança situacional? Uma liderança situacional é aquela em que nós conhecemos as pessoas com quem nós trabalhamos, quais é que são os seus níveis de motivação e de habilidades, tanto motivação para entregar determinadas tarefas que lhes são confiadas, quanto habilidade, porque é mesmo para nós termos aqui de essa pessoa sabe ou não, se é capaz ou não de fazer determinadas habilidades. Então, se nós temos estes dois elementos, nós conseguimos perceber como é que vamos delegar uma tarefa a alguém. Se nós vamos simplesmente informar a pessoa o que deve fazer, informar quais é que são os prazos, qual é que é o nível de qualidade que nós queremos, ou então, se nós precisamos sentar com a pessoa, explicar como se faz, fazer o acompanhamento, fazer com a pessoa pelo menos 2, 3 vezes até a pessoa conseguir fazer sozinha, não é? Então, todo o meu nível de influência e a forma como eu busco engajar a minha equipe e nas diferentes áreas ou nas diferentes oportunidades que eu tenho de liderar, eu penso sempre nisso. Quem são primeiro estas pessoas que eu devo influenciar? E eu vou delegar de forma situacional, que é tendo em conta a situação, a pessoa, a motivação e as habilidades que cada uma das pessoas tem. Interessante, super. Voltando para a questão de gestão de mudança, num contexto em que a mudança é a coisa mais certa, se vê que é um mundo que é marcado por crises, né? Uma sucessão de crises, e os ciclos de crise são cada vez mais curtos. E a mudança é a coisa mais certa que existe. Agora é só uma questão de quando, Sim. não é se vai acontecer. Quais são os aspectos críticos que o líder deve ter em conta nos processos de gestão da mudança para assegurar que sejam efetivos e que criem e gerem o impacto desejado? Sendo certo que muitos processos de gestão da mudança falham por causa da componente humana que não é integrada. Sim. Ok, muito bem. Pronto, como disse, a mudança ela é certa, né? Às vezes já descobri quando. E muitas vezes nós estamos à espera de tentar perceber quando é que vem a mudança e ela já está a acontecer. Por vezes isso acontece. Nós estamos num cenário em que já estão a acontecer as mudanças, mas porque ninguém chegou e disse está a mudar. Por vezes as pessoas não têm ainda a noção de que está a mudar, mas é constante, é todos os dias e as coisas vão mudando o tempo todo. Como é que um líder deve se organizar para garantir uma boa transição durante um processo de gestão de mudança? A primeira é a identificação. O líder é aquela pessoa que deve identificar quando se está a passar por um processo de mudança. Como é que o líder faz isso? Porque o líder antecipa-se. Um bom líder deve ter uma boa capacidade de antecipação. Consegue ler os cenários, consegue perceber como é que estamos hoje e começa a identificar que já não estamos da mesma forma como estávamos ontem e começa a se antecipar. Outra coisa, o líder deve ser a primeira pessoa que deve ter uma capacidade, mas aqui estamos a falar mesmo de skills, de adaptabilidade e flexibilidade. Essas são competências indispensáveis hoje para qualquer profissional que quer se destacar como um profissional de alta performance. É preciso ter estas competências de flexibilidade e adaptabilidade. Então começa o líder a ser uma pessoa que apresenta essas competências. Agora, se já identificamos que o líder é uma pessoa que consegue antecipar-se, é uma pessoa que tem em si as competências de adaptabilidade e flexibilidade, vem a comunicação. Sempre que nós estamos a fazer um processo de transição na gestão de mudança, a comunicação é crucial. Como é que tu comunicas à tua equipe? Como as pessoas estão cientes do que está a acontecer, dos prazos, dos elementos envolvidos? Como é que está a gestão de expectativas dessa equipe? Então, a comunicação é crucial, porque equipes que são bem-sucedidas são equipes que têm uma visão compartilhada. Uma visão compartilhada significa que não apenas o líder tem consciência, noção e conhecimento sobre o que é que se pretende, mas toda a equipe tem. Não é? Então,
se nós estamos a falar de comunicação, aquela equipe deve ser comunicada. Então, eu acho que a base de tudo, para além das competências dos líderes, é a comunicação. Então, a comunicação é essencial e é crucial num processo de gestão de mudança, porque as pessoas devem saber o que é que está a acontecer, para onde é que vão. E se o próprio líder não sabe para onde é que vão, é preciso que encontre uma forma até de dizer, mas espera aí, com esta tecnologia, com esta crise mundial, ninguém tem muita certeza, mas quais é que são os próximos passos de curto prazo? Isso o líder consegue determinar e consegue fazer essa gestão e consegue trabalhar com a sua equipe para todo mundo ter esta noção. Não sei se foi um contra a sua pergunta. Em grande medida. Ok, Quanto à perfeito. questão de gestão de conflitos, Sim, e os conflitos são iminentes desde que as pessoas são diferentes, como é que o líder lida com a componente diferença para ser o promotor de culturas organizacionais que capitalizam as mudanças, no processo de gestão de mudança? Desculpa, de gestão de conflitos. sim. E depois, como é que o líder se apropria da gestão do conflito para ter um processo de gestão de mudança que há ali resistência Sim. natural, para ele poder também ser ou tirar partido também dos conflitos, demonstrando que às vezes a diferença pode ser um ponto um ponto forte. Ok. Porque eu acho que, acima de tudo, o líder deve reconhecer que é bom que hajam diferenças. Eu sempre digo às pessoas, seria tão mal se todas as pessoas da minha equipe pensassem como eu. Não, vocês não devem pensar como eu, vocês devem pensar diferente. Devem ter a vontade de vir me dizer que discordam, está tudo bem, até porque as pessoas estão ali para agregar valor. Porque se fosse para todo mundo pensar como eu, podia estar sozinha, não é? Contratava ali só alguma mão de obra para fazer as coisas mais processuais. Mas as pessoas estão para pensar e para pensar diferente, não é? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, ou seja, o próprio líder deve reconhecer que está tudo bem. Sim. As pessoas serem diferentes deve até incentivar que as pessoas abracem as diferenças e que aceitem as diferenças. Quando nós falamos de gestão de conflitos, geralmente isso acontece sim por causa das diferenças, porque as pessoas têm diferenças de opinião, têm diferenças de visão, têm diferenças de um conjunto de coisas e pode haver ali um conflito. Chama-se ao de cima para o próprio líder uma inteligência emocional muito grande, né? Porque inteligência, eu falo muito sobre inteligência emocional, mas é também para o pessoal aí de casa perceber o quão isso é importante no exercício de liderança, porque inteligência emocional é primeiro a autoconsciência, eu me conheço, depois é a autorregulação, eu consigo trabalhar as minhas emoções a ponto de eu saber que com o que eu sinto eu devo agir desta forma. Tem a questão da empatia também, tem a questão das relações, não é, interpessoais, tem aqui um conjunto de coisas. Então, como eu dizia, muito importante que o líder aceite, reconheça e até incentive para que as pessoas abracem as mudanças, porque faz parte. Né? Quando nós abraçamos as mudanças, nós estamos a permitir que pessoas que pensam diferente possam trazer subsídios para cima da mesa que venham agregar valor ao que já se sabe, ao que já conhece, a forma como as pessoas pensam. Então, eu acho que no essencial é isso. Muito bem. Recuando um pouco para o momento em que teve consciência de que é líder, um pouco depois da posição que surgiu em função de uma oportunidade, essa oportunidade é resultado de um trabalho prévio. Mas esse trabalho prévio também resultou de um acreditar, de um confiar. Talvez nessa fase em que Sim. já teve assim alguma nuance, algum vislumbre, aquele querer. Talvez a liderança seja de dentro para fora, talvez Sim. é isso que eu estou a sugerir, não sei. Qual é o propósito da liderança da Marlena Chambul? Desenvolver pessoas. Nem preciso pensar duas vezes. Não preciso pensar duas vezes, não demoro a pensar nisso, porque é o meu propósito de vida, desenvolver pessoas. Eu sempre digo que bom que muito cedo eu já conheci o meu propósito de vida e a minha liderança também tem o mesmo propósito. A liderança como um todo, obviamente, é influenciar pessoas para que levemos elas a fazer o que se pretende fazer, alcançar objetivos que são objetivos pretendidos, mas nós só conseguimos levar essas pessoas a fazerem isso muitas das vezes se nós conseguirmos
que as pessoas tenham as competências certas para o fazer. Sim. Não é? Já falamos que aqui todo este podcast está embasado na questão do chá, que é conhecimento, habilidade, mais atitude. Então é isso que o líder deve trabalhar nas pessoas. Quando eu falo do processo de desenvolvimento, para mim é isso. É garantir que tu tens conhecimento. Depois que esse conhecimento, que é o teórico, transforme-se em habilidade, que é saber fazer. Então vamos saber fazer. Então eu lhe dou as ferramentas para saber fazer. Se forem ferramentas que eu não tenho, nós buscamos ferramentas para a pessoa saber fazer. E depois é atitude. E isso é uma coisa que eu tento sempre puxar pela minha equipe, nos diversos ambientes onde eu estou, pela atitude das pessoas. Não é? Então, é mesmo desenvolver pessoas. A minha liderança não tem outro propósito. Todos os outros elementos estão dentro deste propósito que é desenvolver pessoas. Qual é a importância desta última dimensão, que até é a mais visível e perceptível na comunicação do líder, que é a linguagem não verbal, a Sim. linguagem corporal? Qual é a sensibilidade e a importância do líder trabalhar-se ao longo do processo, mas olhar para o reflexo que isso tem no seu caráter, para que gere a tal aceitação que dizia confiança. Né? Dizer que é confiança na base do resultado, não basta só ter competências, Sim. talvez comportamentais. Exatamente. Mas qual é a importância do líder trabalhar o seu caráter e que reflexos isso tem para gerar um impacto, transformar pessoas e também mesmo para a missão do líder, que é também gerar resultados. Sim. É que se nós falamos que o líder é uma pessoa que influencia, nós só vamos ser influenciados por pessoas que nós olhamos, nós apreciamos alguma coisa naquela pessoa. Nós pensamos, eu queria ser como aquela pessoa, eu queria pelo menos ter alguns elementos, não é? Que aquela pessoa tem no seu exercício de liderança, na forma como trabalha. Porque influenciar é isso, nós olhamos para a pessoa e admiramos. Então é assim que nós conseguimos nos sentir influenciadas por aquela pessoa. No exercício de liderança é assim. Então, como é que nós vamos nos sentir influenciados por alguém que tem um caráter que nós olhamos e de longe não nos identificamos com aquilo? Então, a questão de confiança também tem muito a ver com caráter. Quando eu comecei a trabalhar, depois de sair da IASEC, que até ali fizeste menção que eu sou membro do board da IASEC, depois de sair da IASEC, quando fui entrar para o mercado de trabalho propriamente dito, uma minha amiga que já estava no mercado de trabalho há um ano, virou para mim e disse: Marlena, queres ter sucesso? Deixa eu te contar aqui alguns segredos. Você fala, conta-me tudo que eu preciso neste momento desta transição a entrar aqui para o mercado de trabalho. Já quero entrar com o pé direito. Ela disse, estávamos numa organização multinacional, tem lá um código de ética e conduta muito bem estruturado, que é prática das grandes organizações. Ela disse para mim, primeira coisa, segue o código de ética e conduta. Ok, muito bem. Depois ela falou lá de outras coisas, mas eu nunca me esqueço disso. Então, a primeira coisa, segue o código de ética e conduta. Porque, de facto, isso que gera confiança. Há uma frase, eu já não me recordo quem que é, que diz: contrate pessoas de bom caráter e treine as habilidades. Porque as habilidades a gente treina, mas o bom caráter não vamos treinar. E depois há questões de caráter que, se nós estamos dentro de uma organização, se elas são quebradas, pois são irreparáveis, não é? São irreparáveis. Então, o líder, sim, deve ser uma pessoa com muito bom caráter, porque isso faz parte dos elementos necessários para as pessoas poderem confiar no líder. Sim. Interessante. Ainda ontem eu envolvi-me assim numa conversa sobre código de ética e conduta, que esteve agora a fazer menção. E alguém dizia que, portanto, era uma equipe multidisciplinar, estavam lá juristas, economistas, e quando se falou desse tema, para os juristas parecia mais perceptível por ser algo que eventualmente eles lidam assim com alguma normalidade, porque trata-se de normas, né? Os juristas são treinados em normas. Mas assim, para os economistas ou pessoas de outra área, parece algo assim muito abstrato. Então criou-se ali uma certa percepção de que eventualmente os códigos de ética e conduta sejam ou tenham uma ótica ocidental. Houve alguém que assim falou.
na tua ótica, na tua opinião, como é que as pessoas aceitam ou podem aceitar um código de ética e conduta por causa de questões de ótica ou questões de aceitação de um código de conduta, tendo em conta que pode estar regido, vocês podem, sim ou não, referem-se com esse mesmo padrão de pessoa profissional, Sim. tendo em conta que realidades podem ser diferentes. Aspectos culturais, como é Sim. que isso pode permitir uma boa aceitação do código de ética e de conduta para forjar este caráter? Sim. Yeah. Olha, não quero chocar a ninguém, mas assim, vou ser bem direta nisso. Se a pessoa olha para um código de ética e conduta de uma organização, não se revê, não concorda, não fica nessa organização. Não fica. Geralmente o código de ética e conduta dão às pessoas na assinatura do contrato. É o primeiro dia de trabalho. Pode naquele dia devolver o contrato e dizer não vou ficar, porque eu não concordo com esse código de ética e conduta. O código de ética e conduta gera as organizações, aquilo que a organização entende como comportamentos éticos. O que acontece com a ética? Nem tudo que é ético num lugar vai ser necessariamente ético no outro, né? Por causa de questões culturais e todas as diferenças que a população mundial tem. Então, aquela organização identificou, e geralmente códigos de éticas são construídos a várias mãos, identificou o que aquela organização entende como primordial, que não abre mão no comportamento e na conduta dos seus colaboradores. E geralmente os códigos de éticas eles não estão para serem debatidos por todas as pessoas, ou como as leis. Já tem a lei de trabalho, aquilo foi feito a várias mãos. Há aspectos da lei de trabalho que eu posso concordar ou discordar, mas não está para ser debatido, ou seja, não se abre este campo, porque parte do princípio que quem já organizou aquele documento e o grupo de pessoas que organizou deu o seu melhor naquela circunstância, naquele contexto para organizar aquele documento. Ainda pode não ser perfeito, por isso é que de tempos em tempos há revisões, mas não são documentos que estão abertos a debate. O documento, a partir do momento que é chancelado ou comunicado, ele é para ser seguido na íntegra. Então não quero chocar a ninguém, mas Antônio, a pessoa não concorda com o código de ética de uma organização, não fica na organização, porque romper com princípios que já estão estabelecidos em um código de ética e conduta dá ao colaborador ou seja, abre aqui um espaço para ficar evidente que o colaborador está a infringir regras, que são regras muito importantes e elementares de uma organização, e isso depois pode ter consequências graves. Então, sobre esta questão que foi levantada, o Código de Ética e Conduta parece aqui um instrumento do Ocidente. Eu discordo. O Código de Ética e Conduta eu já estou na minha terceira organização internacional, sempre trabalhei em multinacionais. E o Código de Ética e Conduta, eles são simples e eles trazem elementos que regem toda uma relação interpessoal dos seus colaboradores entre si, dos seus colaboradores com parceiros, com fornecedores, com clientes, e que de facto blinda e protege as pessoas de um conjunto de erros que podem ter. Blinda e protege as pessoas, porque as pessoas devem conhecer, concordar, se querem ficar na organização, concordar e implementar. Porque nós estamos a falar de aspectos como proteger as pessoas de suborno. Lá já está escrito o que é que nós entendemos que é suborno, o que é que não é suborno. Proteger as pessoas de cometerem diferentes tipos de erros nas relações com as pessoas, como por exemplo assédio moral, assédio sexual, de diferente tipo. Então os códigos de ética e conduta, eu até entendo que ajudam e protegem as pessoas, não é? Eu vou dar um exemplo. Quando também foi assim que entrei para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar para uma empresa brasileira. Eu era responsável por formações e apareceu um parceiro nosso, que é nosso fornecedor, tinha uma empresa de treinamentos do Brasil, e de tempos em tempos vinham para Moçambique para poderem dar formações. Enquanto ele ainda estava no Brasil, falávamos pelo WhatsApp, porque era o meio até mais rápido que nós dávamos para trocar comunicações, e ele disse: Marlena, qual é o número que calças? Eu quero te trazer Havaianas. Pensei, olha, não tem problema nenhum ele me trazer Havaianas, honestamente. Não consigo ver que isso vá ser um problema. Mas ainda assim, como eu acabava de entrar no mercado de trabalho, ainda com alguma inexperiência, eu fui procurar algumas pessoas já com um nível de senioridade superior ao meu, e eu disse, olha, estou nessa situação.
o determinado fornecedor quer me trazer Havaianas, um par de Havaianas. Tem problema, eu posso aceitar. A pessoa já sabia que tinha problema e disse-me logo, não pode aceitar, tem problema, eu vou te explicar porquê. Vem cá, abriu o código de ética comigo, porque o código de ética nós geralmente lemos uma vez a um ano, mas já coisas podem nos escapar. E há quem só lê até quando entra para a organização e depois não lê mais. Exatamente. Então ela abriu comigo e disse, olha, tem aqui uma nota muito clara no Código de Ética que diz que nós só podemos receber presentes de até $100 e ainda assim não podem ser presentes tão personalizados. Devem ser brindes, canetas, agendas, coisas mais institucionais. E estava ali, ou seja, o fato de estar escrito me blindou de um comportamento que no futuro poderia ser confundido com suborno. Poderia no futuro depois alguém dizer, olha, Marlene até recebe chinelos deste fornecedor, deve ser o fornecedor predileto dela e podia levantar ali depois um conjunto de coisas no futuro. Você até me protegeu, eu acho que o Código de Ética até protege as pessoas também. Sim. Super bom, interessante e didático. Olhando para a questão da sustentabilidade, sendo do ambiente do líder dentro da organização e olhando assim para o papel dele que também faz a ponta, a ligação entre a organização e o meio exterior, tendo em conta a dimensão sustentabilidade. Qual é o papel do líder para convencer as organizações a considerarem investir ou fazer investimentos ambientais, socialmente e sociais, adotar iniciativas, projetos que beneficiem a uma comunidade, ao maior número de pessoas possíveis, muito para além dos seus interesses próprios individuais? Qual é o papel do líder para convencer as organizações a fazerem investimentos sociais a despeito de investimentos meramente financeiros? Eu acho que é, acima de tudo, numa lógica de continuidade. Se nós queremos continuar neste mundo, e não digo nós pessoas, porque uma certeza que todos nós temos é da morte, né? Podemos não ter outras. Eu não digo nós pessoas, mas numa lógica de continuidade do mundo, das sociedades, das organizações, porque as organizações são centenárias. Essas organizações quiserem ser milenares, nós estamos a dizer que cada uma das pessoas deve contribuir para que o mundo seja melhor. Porque senão, nós podemos estar o tempo todo a achar que é normal, por exemplo, passar a vida toda a cortar árvores e a imprimir papel de forma desmedida. Estou a trazer aqui um exemplo que parece pacato, mas é um exemplo importante que hoje nós temos grandes reflexões sobre isso dentro das organizações, não é? Nós estamos a falar aqui de uma possibilidade de não haver continuidade até para a própria organização. Então eu acho que o líder deve estar na dianteira. E como é que o líder está na dianteira? Servindo de exemplo. Eu sou líder, eu não imprimo e-mails. Há pessoas que imprimem e-mails nas organizações, nos diferentes espaços. Mas por que imprimir e-mails? Por que não ver no computador? Por que não ver no celular? Porque as pessoas devem imprimir e-mails, as pessoas devem imprimir documentos, que receber um PDF no seu laptop, e vai a uma reunião e imprime 10 páginas para levar para a reunião. Leva o laptop! E às vezes leva as duas coisas. Às vezes leva duas coisas. Eu sempre que saio da minha sala para ir a uma reunião, eu desligo o ar-condicionado e eu apago a luz. Eu sempre que termino o meu trabalho e vou para casa, eu apago a luz. Eu ainda tento ver no escritório que outras luzes estão acesas em departamentos em que ninguém está. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, respondendo diretamente à tua pergunta, é uma lógica de continuidade. Nós, enquanto líderes, temos o papel de influenciar as organizações em que nós estamos, não só para aparecer bem na fotografia, porque depois é responsabilidade social, tudo muito bonito, mas mais do que aparecer na fotografia, é por uma lógica de continuidade da humanidade. Então, nós temos que, sim, ter comportamentos e atitudes sustentáveis. E depois, no dia a dia, em pequenas ações, é dar o exemplo. Porque de nada vale falar e se não praticar, não consegue influenciar. Só conseguimos influenciar se praticamos. Muito bem. Olhando assim para estas ferramentas que já aplicou a si para autodiagnóstico, referiu-se ao DISC, ao MBTI Sim. e outras. Qual é o nível de graduação que se encontra como líder na sua... Tendo em conta uma certa escala de avaliação que fez, para si, em que nível é que a Marlene Chambula encontra-se? E qual é a sua meta, a sua visão? A meta, isto é ambição. Sim. Pronto, não tem uma escala.
No caso do MBTI e no caso do DISC, são testes de personalidade, não é? São testes de personalidade, não tem uma escala. Então, por serem testes de personalidade, eu consigo me encontrar dentro de uma determinada personalidade, não é? E no caso do DISC, posso aqui trazer este a título do exemplo, porque o DISC são 4 letras, não é? Que cada uma delas é uma personalidade. A minha é I, de influência, não é? Não ambiciono trabalhar de forma desmedida, porque as pessoas também por vezes procuram comportamentos de outras dimensões, de trabalhar mais, que eu acho que é bom, até porque nós não somos 100% uma personalidade, geralmente é a personalidade predominante. A minha personalidade predominante é I de influência. Mas depois tenho elementos também de outras, de conformidade, de dominância, tenho outros elementos também. Mas estou bem, sinto-me bem, até porque para a área que eu trabalho, como executiva de recursos humanos, está tudo bem ser uma pessoa com personalidade I. Né? Então não tem uma escala, por isso é que eu não conseguiria dizer e onde é que eu me vejo no futuro e qual é que é a ambição. Não tem uma escala, é personalidade. Né? Agora, quando faço os meus diagnósticos, a minha análise SWOT, entre outros diagnósticos de autoconhecimento, tudo que eu identifico como necessidade de melhoria, sim, faço um plano de autodesenvolvimento para trabalhar. E para poder, obviamente, ir melhorando a cada dia. Mas nunca seremos perfeitos, nem eu. Quando eliminamos aquelas lacunas, depois vem outras mais para frente, né? E é a vida, assim. Muito bem. Exemplo de 2, 3 livros, autoconhecimento que mais lhe impactaram, iniciativas de autoconhecimento que tenha, vamos lá, na carteira ou implementação. O que Mas seria autoconhecimento ou autodesenvolvimento? Autodesenvolvimento. Desenvolvimento, tá bem, tudo bem. Pronto, o primeiro é os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Eu sempre digo para as pessoas, leiam esse livro. Quem nunca leu, lê esse livro. É um livro espetacular. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Um outro livro no meu processo de autodesenvolvimento que teve grande impacto e inclusive está... Os 7 hábitos é um best-seller. Este outro também está ali nos top 10 melhores livros sobre liderança. É O Executivo e o Monge, uma história sobre a essência de liderança. Não sei se o Antônio conhece. Esse livro é muito bom. Eu li o volume 1, volume 2. E é um livro que li ainda muito cedo no início da minha carreira e foi transformadora. Toda a mudança de paradigma que eu tive sobre questões de liderança, toda a forma como eu passei a entender a liderança e exercer, inclusive, a liderança também, tem muito como base esse livro, O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Eu li os 2 volumes e recomendo. Deixa eu pensar no outro, porque são muitos. Falou de 3, como fazer amigos e influenciar pessoas. Aí eu vou dizer um quarto, O Poder do Hábito. Pronto, porque assim, misturando os 4 já dá ali já traz ali elementos muito bons para se começar a trabalhar processo de desenvolvimento pessoal. Mas numa lógica de autodesenvolvimento, que a pessoa vai lá, procura, tem interesse e faz por conta própria, não é? Perguntou também que outras práticas. Eu vou voltar, iniciativas, projetos, exatamente. Eu vou voltar para quando ainda estava na universidade. Eu, enquanto ainda estava na universidade, isso é uma coisa que eu também super recomendo a todas as pessoas. Queres te preparar para o mercado de trabalho, queres te preparar para exercer liderança, então procura ambientes e plataformas que te possam preparar. No meu caso, quando ainda estava na universidade, eu juntei-me à IESEC. Estive na IESEC por 4 anos, exerci liderança na IESEC, liderei várias equipes, liderei inclusive equipes internacionais com pessoas de nacionalidades diversas, pessoas vindas do continente americano, do continente europeu e mundo fora. Então tive a oportunidade de buscar toda essa componente de autoconhecimento através do associativismo, que faço até hoje. Hoje, por exemplo, eu sou membro da AMEA, que é a Associação de Mulheres Empresárias Europa-África. Eu sou membro da Associação de Trabalhadores e também Empresas de Recursos Humanos. Não trabalhadores, profissionais, não é? Porque é a MEPRH.
Associação de Profissionais e Empresas de Recursos Humanos. O associativismo, para mim, faz parte do processo de autodesenvolvimento. Eu não abro mão por tudo que traz, eu vou dizer assim, a nível de conhecimento, por tudo que traz a nível de networking. Não é? Porque se nós queremos ser pessoas melhores, nós devemos mudar de ambiente, estar em ambientes que estão pessoas melhores do que nós, aprender destas pessoas e colocar determinadas coisas em prática. E tem mais uma iniciativa ou projeto que eu e uma parceira e amiga, criamos um podcast também, Vira a Página Podcast. Já estamos a gravar, ainda não começamos a lançar. Hoje que estamos aqui a gravar este podcast, não começamos a lançar, mas já estamos a gravar. Já temos uma página no Instagram, Vira a Página Podcast. E é um podcast sobre livros, sobre desenvolvimento pessoal. Então, nós vamos trazer temáticas, ambas somos executivas de recursos humanos, vamos trazer temáticas sobre desenvolvimento pessoal, inclusive temas sobre liderança, mas tudo alicerçado aos livros que vamos lendo e outros que já lemos e que nos levaram a estar nas posições em que nós estamos hoje. Sim, Assim, é muita coisa, no dia a dia, muita coisa. Eu não enfrento um congestionamento sem estar a ouvir um podcast. Eu não enfrento um congestionamento sem estar a ouvir um podcast, ou um audiobook, ou qualquer coisa que me transforma, que me desenvolva. Eu não assisto novelas, eu prefiro aprender alguma coisa diferente, ler um livro. Eu não assisto televisão no geral. Eu acho que assim, quando paro para assistir, uma vez a outra, é para assistir telejornal, essencialmente, um e outro programa que possa me interessar, ou porque está lá alguém que eu conheço, ou porque vai ter lá uma temática importante para mim, para o meu processo de desenvolvimento. Toda uma gestão de tempo. Então, assim, sou uma pessoa muito metódica, muito regrada e que me preocupo mesmo no dia a dia com estas questões de desenvolvimento pessoal. muito bem. E para terminar a nossa conversa, Já! tem um limite de tempo. Gostávamos de saber como é que a Marlena Chambul prepara-se, que tipo de hábitos, rotinas. Fez menção dos 4 livros de hoje têm a ver com hábitos, rotinas. Quais são os hábitos que adota para preparar-se antes de fazer o seu trabalho, do seu ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual? Ok, muito bem. Primeiro, eu acordo cedo. Eu acredito muito que acordar cedo é importante, mas mais do que isso, a forma como nós acordamos, não é? Isso são fundamentos do livro Milagre da Manhã, entre outros, livro de desenvolvimento pessoal, que eu adoto para a minha vida e que dá certo. Eu acordo cedo. Geralmente eu acordo às 5 horas. E até posso às vezes acordar às 4h30. Está tudo bem. Durmo tempo suficiente, porque eu sei que é importante também fazer entre 6 a 7 horas, pelo menos, de sono, não menos do que isso. Mas eu acordo cedo. Eu não levanto ao correr da cama. Eu tiro um tempo para a minha conexão, para a minha questão da espiritualidade. Eu faço oração todos os dias de manhã. É um momento de reflexão, é um momento de gratidão, é um momento de conexão espiritual. Depois, todas as manhãs também, eu leio. Então, se consigo ler 10 páginas, ótimo. Se não consigo, posso ler um pouco menos, mas eu tenho sempre uma meta de ler no mínimo 70 páginas por semana. Então, depois posso compensar em um outro dia, mas de manhã eu leio. Todas as manhãs eu faço a minha to-do list. Porque eu tenho uma to-do list semanal, que são as coisas da semana que devem ser feitas, não podem falhar, mas todos os dias eu olho para a minha to-do list e eu me programo. O que é que eu vou fazer hoje? É o dia de trabalho, então vou ao trabalho. O que eu vou fazer na hora do almoço? O que eu vou fazer depois do trabalho? As minhas reuniões, os meus encontros, a minha gravação de podcast, como agora que eu estou aqui. Então eu estruturo tudo isso. Neste momento, porque tenho uma bebê pequena, há coisas da minha rotina que não estão tão padronizadas como habitualmente, porque eu tenho uma bebê que agora tem ainda 9 meses, mas estas coisas que eu aqui mencionei eu não abro mão e eu faço-as sempre, não é? E outra coisa, antes de sair de casa eu dou um pequeno almoço.
Então, pequeno almoço para mim é indispensável, já coloca-me com a energia lá em cima. Então, eu já saio sempre de casa bem disposta, pronta para fazer grandes coisas. Então, tem de comer, tem de comer. Muito bem. Sim. Muito obrigado por este tempo que serviu-nos o seu delicioso chá de liderança, que muito nos edifica. Agradecemos bastante, desejamos muito bom ânimo e que o Criador continue a encher de positividade, de esperança para materializar muitos mais sonhos ainda por viver e inspirar outras pessoas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi mesmo 1 hora, passou rápido, mas foi uma conversa muito boa e o chá também está bom. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas do Facebook, Instagram e YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.